Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a paralisia cerebral. Aproximadamente 17 mil bebês são diagnosticados por ano com o problema. Vamos falar sobre os 30 anos da Constituição Brasileira, que trouxe muitos avanços, mas ainda precisa ser melhorada. É agora no Pauta Especial que já está no ar. A paralisia cerebral é a deficiência física mais comum na infância e trata-se de uma desordem motora que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro do bebê, ainda dentro do útero ou até os 2 anos de vida da criança. Ela pode ocorrer por diversos motivos e é sobre isso que nós vamos conversar com o médico Fernando Gameleira, neurologista. Primeiro ponto, qual a primeira ocorrência mais comum que pode acontecer essa paralisia cerebral no bebê? Sem dúvida, a falta de oxigênio durante o parto. Daí porque é tão importante que o parto seja feito em condições medicamente seguras. E a gente vê hoje uma tendência da população em desejar o chamado parto humanizado, como se o parto feito em condições médicas fosse um parto desumano. E uma vez que haja essa falta de oxigênio de forma muito significativa, a condição de ocorrer sequelas é uma coisa muito comum. Daí porque também no nosso meio e nos lugares mais pobres como um todo, a prevalência da paralisia cerebral é muito maior do que nos países em que os partos são feitos em condições adequadas. Bom, vamos dizer que a parturiente optou por um parto mais radical, mais próximo da natureza, enfim, todo esse questionamento que se pode fazer fora do ambiente hospitalar. O que acontece com o bebê para ele ter a paralisia cerebral? Na maioria das vezes não acontece nada e ele não tem paralisia cerebral. A gente está falando de um percentual pequeno de pessoas que isso vai acontecer. É um percentual pequeno, mas não é insignificante. E são essas pessoas que nos interessam. Por exemplo, eu vim agora do hospital universitário e lá eu atendo pessoas com epilepsia. E a gente vê com uma frequência inaceitável pessoas que tiveram paralisia cerebral ou não e que tiveram também epilepsia, cuja causa é essa anóxia no período em torno do parto, não é necessariamente apenas no momento do parto. Mas também é importante dizer que o termo paralisia cerebral não quer dizer que o cérebro foi paralisado. Quer dizer que a paralisia dos movimentos decorreu de uma lesão cerebral. Porque ela pode também decorrer de lesão na medula, lesão dos nervos dos braços e das pernas. E paralisia cerebral, então, é isso. É uma lesão cerebral que se manifesta por uma alteração na capacidade normal de movimentação. Quais são as outras ocorrências importantes? Existem diversas outras. Em comum ao fato de que essas alterações não são progressivas, quer dizer, a pessoa tem a paralisia cerebral e ela não vai piorar ao longo da vida, ao contrário, com o tratamento adequado, apesar de não ter cura, a pessoa tende a ir progressivamente melhorando. Além disso, é importante também dizer que a parte cognitiva, quer dizer, a capacidade mental, não tem uma relação direta com a paralisia motora. E é relativamente frequente que a pessoa tenha dificuldades motoras com a cognição normal ou quase normal. Mas existe, como você perguntou, as alterações associadas. Por exemplo, alteração visual, já que a falta de oxigênio ela lesa prioritariamente as áreas mais sensíveis do encéfalo. A área visual, como qualquer área muito especializada, é muito sensível. Existe a possibilidade da pessoa desenvolver também, como eu falei, epilepsia, porque as lesões na córtex cerebral, que são a parte mais nobre do encéfalo, produzem epilepsia. Pode ter também alterações auditivas, alterações de comportamento e, eventualmente, comprometimento intelectual significativo, mas não é o mais comum. Uma ocorrência de um diagnóstico de uma série de convulsões até 13, 14 anos de idade, foi diagnosticado um tumor no hipotálamo, por exemplo, teve que fazer uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica e depois progrediu para mais uma.
É uma raridade isso, né? Mas você tocou num ponto bastante interessante, porque isso não é paralisia cerebral, apesar de existir uma paralisia decorrente de lesão cerebral. Porque para ser paralisia cerebral, significa que a pessoa teve uma lesão e é uma lesão estanque. Aquela lesão não pode progredir. Num caso tumoral, por exemplo, infelizmente, a tendência é haver uma progressão do quadro. Portanto, ela não se enquadra classicamente nesse diagnóstico. Uhum. E num caso como esse, do hipotálamo, o tumor no hipotálamo, a indicação é para fazer fora do país. Não, a gente pode fazer aqui, inclusive, e dependendo do tipo, às vezes não é tumor, às vezes é uma amartoma, que é uma lesão que pode ser confundida com tumor, mas não é. E você pode operar aqui, a radioterapia é eficaz, algumas formas de quimioterapia também. Então, o problema nesse caso é que o diagnóstico tende a ser tardio, porque ele tem um comportamento mais indolente no começo. E esse diagnóstico tardio é que leva às sequelas mais significativas. E obviamente, sem oxigenação, quer que seja por tumor, quer seja por queda, um acidente ou um impacto numa apneia, meningite, uma doença ou herança genética, que seja. Quais são as complicações para o paciente e quais são as principais intervenções? Inicialmente é importante dizer que a paralisia cerebral ela praticamente não tem componente genético ou é muito pouco significativo. Portanto, assim, ela é uma doença que ela decorre de uma lesão que aconteceu em um determinado momento como uma coisa que se resolveu. Se resolveu, obviamente, deixando as sequelas para o paciente. Os problemas principais, eles decorrem da dificuldade de locomoção. E, às vezes, a pessoa tem que fazer cirurgias ortopédicas para tentar minimizar a espasticidade, e frequentemente tem que usar toxina botulínica, tem que fazer infiltração com outras substâncias para diminuir aquela espasticidade, quer dizer, os músculos ficam muito retesados, isso também provoca dor, isso leva, em muitos casos, a uma situação de revolta do paciente, porque ele não compreende porque ele tem aquilo, já que, como eu falei, em muitos casos a cognição é normal. Eu tenho colegas médicos, por exemplo, que têm paralisia cerebral. Então, a gente precisa, uma vez o quadro se estabelecendo, ter uma estrutura de apoio de tratamento. E aí entra principalmente a equipe com o médico fisiatra, os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, porque a voz também fica muito arrastada por conta da contração da musculatura que provoca a fonação, psicólogos, atividades físicas como um todo, natação é muito bom para isso. Então a gente vê que é uma coisa que é sempre evitável, porque a paralisia cerebral ela decorre sempre de uma situação que pode ser evitada, ou que poderia ser evitada. E quando ela não é evitada, ela provoca todo esse sofrimento e ainda provoca um custo muito maior do que seria evitar esse tipo de lesão. E evitar esse tipo de lesão nos lugares pobres significa, na maioria dos casos, ter um acompanhamento pré-natal adequado e ter o parto em condições medicamente aceitáveis. Prevenção. O senhor falou agora de prevenção e o parto. É uma condicionante para não sofrimento. Eu não sou especialista, não sou obstetra, portanto, assim, eu não pretendo definir esses conceitos, mas eu sou médico e eu considero que tenho bom senso. Então, a gente nunca deve minimizar a importância do parto. A gente nunca deve transformar o parto numa festa. Por exemplo, hoje já existe equipes especializadas em filmar o parto, mas o parto é um evento médico e, como tal, ele pode ter complicações por mais que ele seja feito em condições adequadas. Então, a intrinsequidade do parto como ato médico deve ser respeitada e a gente deve ter a responsabilidade de informar os pacientes dessas características. Portanto, no meu modo de entender, o parto adequado é um parto que deve ser feito no hospital, porque, embora ele feito em boas condições, a chance de problemas é muito pequena, sempre existe.
E quando existe um problema desse tipo, 5 ou 10 minutos faz toda a diferença. Então, se você tem o parto numa casa de parto, ou você tem o parto em casa, e for detectada uma complicação aguda, não dará tempo de você chegar ao hospital e ter o atendimento adequado. Então, aí, a chance de você ter a paralisia cerebral é muito maior. Quais são os avanços da medicina com relação a tratamento, enfim, assim, dar melhor condições ao paciente? Avanços são necessariamente, ou essencialmente, ligados ao tratamento fisiátrico e fisioterápico, além da fonoaudiologia. Quer dizer, os tratamentos são tratamentos de reabilitação e, como tal, eles têm uma resposta limitada e uma demora a ser percebida no seu efeito muito grande. Então, é uma doença simples, é uma doença desde sempre, mas é uma doença da falta de cuidado. É uma doença que mostra que sempre aconteceu algum erro que levou àquela alteração. Mesmo, por exemplo, meningite. Com as vacinas que existem hoje em dia, a pessoa que tem o seu calendário de vacinação adequado, dificilmente, ou quase que é impossível, não, mas não impossível, obviamente, que ela tenha uma meningite bacteriana grave enquanto lactente. Porque essas alterações, elas quase sempre são durante ou antes do parto, mas eventualmente nos primeiros anos de vida, sobretudo nos 2 primeiros anos, você pode ter, por exemplo, uma parada cardíaca, você pode ter um traumatismo de crânio grave ou uma meningite grave que pode gerar também esse tipo de sequela. Mas mesmo assim, a meningite, na maioria das vezes, é evitável por vacina, a meningite bacteriana. Então, se a pessoa tiver acesso aos cuidados que a tecnologia atual já oferece à humanidade, ela dificilmente teria um quadro de paralisia cerebral. No caso de cirurgias, em que condições, em que situação, em que diagnóstico é preferível a cirurgia? É indicada a cirurgia? As cirurgias são cirurgias essencialmente ortopédicas. Quando você tem, por exemplo, muita espasticidade, quando tem encurtamento dos tendões decorrente dessa espasticidade, às vezes o tratamento puramente clínico é insuficiente. E nessa hora entra a cirurgia. Mas também, mesmo na pessoa que já tem a paralisia cerebral, se ela tiver acesso aos tratamentos adequados desde o início do quadro, provavelmente ela não necessitará de cirurgia. A cirurgia significa uma segunda falta de cuidado, porque a primeira foi dar as condições para que a paralisia cerebral ocorresse. Mas a segunda é não tratar precocemente e a pessoa ter as complicações estruturais decorrentes disso, e aí entra a cirurgia. Nós conversamos com o Dr. Fernando Gameleira, ele é neurologista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Michael. No próximo bloco a gente conversa sobre os 30 anos da Constituição Brasileira. Não sai daí, a gente volta já.